Olá, internauta! Está começando mais um Super FC pelo Mundo, o espaço no qual você encontra notícias sobre o futebol nos 4 cantos do globo. Hoje, excepcionalmente, volta a substituir o insubstituível Fernando Almeida, que está de folga, mas não se preocupem, porque nossa principal atração está garantida. Ele, onisciente, onipresente, Gabriel Pazini, sempre sorrindo. Olá, Gabriel. Tudo bom, Daniel? Tudo bom, Fernando, que está curtindo uma folguinha hoje. Tudo bom também, é um amigo internauta. Bom, e como não poderia deixar de ser, começamos o programa com a Copa das Confederações, que neste meio de semana teve a segunda rodada dos grupos A e B. Coloca na tela, por favor, Fausto. Começamos com Brasil 2, México 0, Gabriel Pazini. Pois é, a seleção brasileira teve um começo muito bom, né? Sendo empurrada por aquele momento muito bonito do hino nacional, cantado por todo o estádio até o fim. A seleção brasileira teve um combustível a mais, uma identificação com a torcida que não tinha há muito tempo. O Neymar começou o jogo bem, os espaços da seleção foram reduzidos e o Brasil abriu o marcador mais uma vez com um bonito gol do Neymar. Só que depois a seleção foi caindo aos poucos e os problemas voltaram a aparecer. É um time que joga em blocos separados, um para defesa, os volantes não se aproximam dos meias, os meias não se aproximam do Fred, o Fred fica muito isolado, se movimenta pouco e o Brasil tem esses problemas. Conseguiu uma vitória merecida, mas segue com um jogo muito fraco coletivamente. Depende muito do talento individual que tem surgido na Copa das Confederações com o Neymar. Marcou 2 golaços, depois deu assistência numa jogada fenomenal para o Jô. O Jô que está com uma baita estrela, marcando sempre gols aí na Copa das Confederações. Mas o Brasil não está bem coletivamente. Por conta disso, ainda está longe de ser um dos favoritos para conquistar a Copa das Confederações. Está bem aquém da seleção da Espanha, por exemplo, que é a grande favorita no torneio. Jogo de 7 gols em Recife, Itália 4, Japão 3, Gabriel Pazini. A seleção da Itália venceu um jogo pela eficiência, porque não foi superior à seleção japonesa. O Japão jogou muito bem ao longo de toda a partida, foi superior e corrigiu os problemas que teve no jogo de ida. O Japão jogou sem medo, não fez o que fez contra o Brasil. Trabalhou bem a bola no meio de campo, teve muita posse de bola, troca de passe, o jogo envolvente que o Japão tem, Kagawa e Honda jogando muito bem, o Okazaki aparecendo e o Endo também com boas enfiadas de bola, bons lançamentos. O Japão com muita movimentação merecia ter vencido o jogo. Não venceu por conta da falta de eficiência no ataque e também porque, além disso, o Japão teve ali erro de arbitragem, também teve falha defensiva com o Yoshida no gol ali da seleção italiana e teve esses problemas a seleção japonesa. Mas era um jogo que merecia ter vencido, mas que mostra aí também um outro lado. Pouco importa a eliminação e a derrota. O Japão mostra para o mundo o que é capaz de fazer e tem condições de chegar muito forte para surpreender na Copa do Mundo do ano que vem, a Copa do Mundo de 2014, porque tem uma boa seleção se jogar rasteira. A Itália vence, mas sai aí derrotada, porque não faz uma grande apresentação e fica aí em dúvida. Vai enfrentar o Brasil sem Pirlo, sem De Rossi, sem jogadores importantes no jogo que vale a primeira posição. Se a Itália não vencer o Brasil, a seleção italiana provavelmente pega a Espanha na próxima fase. A Itália tem uma grande seleção, grandes jogadores no meio-campo, como já comentamos algumas vezes aqui, mas não chega ali para fazer frente, para jogar de igual para igual contra a Espanha. Na Arena Fonte Nova, o Uruguai ganhou da Nigéria por 2-1. E aí, Pazini? Show do Forlan no segundo tempo, né? Forlan na sua 100ª partida, jogador que mais vezes vestiu a camisa do Uruguai, marca um gol, desempata com o Luizito Soares, é o maior artilheiro da história da seleção uruguaia com 34 tentos e também o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção. O Uruguai merecidamente venceu pelo segundo tempo, estava organizado taticamente, marcou bem, saiu bem em contra-ataques, só que tem alguns detalhes. O primeiro tempo muito ruim, primeiro tempo medroso do Uruguai e o Cavani e o Luiz Soares abaixo do que pode apresentar. Mas deve passar para a próxima fase, a expectativa é de uma goleada para cima do Tahiti e chega nas semifinais. Nas semifinais, ao que tudo indica, deve pegar o Brasil. E o Uruguai, se jogar o jogo de segundo tempo, com o Cavani e o Luizito Soares jogando que podem, tem time para eliminar o Brasil, mesmo o Brasil jogando em casa, porque é um time mais organizado que a seleção brasileira. E para fechar, a Espanha goleou o Tahiti por 10-0. O que dá para falar desse massacre da Fúria? É um massacre que foi legal o profissionalismo da Espanha, né? Mesmo com o time B, levou o jogo a sério. Isso foi um respeito muito grande da Espanha ao adversário. Não teve humilhação, não teve nada disso. E a Espanha construiu a goleada com naturalidade. Uma grande vitória da Espanha que mantém aí o favoritismo ao título da Copa das Confederações. Mas o grande destaque vai para o Tahiti. O Tahiti é o grande campeão da Copa das Confederações, pelo menos fora de campo. A seleção consegue aí, não conseguiu marcar gol na Espanha, mas marcou gol na seleção da Nigéria, vem se sobressaindo, consegue realizar o sonho de estar no grande palco do futebol mundial, é aplaudida no Maracanã. O Tahiti jogando com a Espanha no Maracanã é algo que nunca se imaginou no país.
e pensa também no futuro. O Tahiti já vai formando parcerias e também pensando na profissionalização do futebol do país. É um crescimento do Tahiti, está sendo ótima a Copa das Confederações para a ilha da Polinésia Francesa. É o grande vencedor, o Tahiti, que tem alguns detalhes bacanas também, né? O Ed Etaeta, numa história muito bonita, dando ingressos para 15 crianças carentes, favelas lá no Rio de Janeiro, e elas podendo acompanhar um jogo no Maracanã, uma experiência que podem não viver outra vez em suas vidas. E o detalhe final para o Fernando Torres. Fernando Torres marcou 4 gols na seleção do Tahiti, mas tem o Efraim Araneda, que é um chileno naturalizado tahitiano, começou a carreira no Cobreloa, nas categorias de base do time chileno, e foi guia turístico do Fernando Torres em 2007, na lua de mel do Fernando Torres, lá no Tahiti. Uma história muito bacana do Efraim Araneda com o Fernando Torres, atacante reserva da seleção espanhola. Bom, e agora vamos falar sobre um assunto sério, a onda de protestos e manifestações por todos os cantos do Brasil, que pode colocar em risco a Copa das Confederações, já que a FIFA e as seleções estrangeiras estão preocupadas com questões de segurança. Pazini, o que dá para a gente falar sobre essa possibilidade do cancelamento da Copa das Confederações? Uma possibilidade que foi colocada em xeque aí por conta de tudo que vem acontecendo no país. A FIFA não sentiu a segurança aí, pelo menos é o que foi especulado, e sinceramente eu não acredito muito nesse cancelamento da Copa das Confederações, não, nem da Copa do Mundo, porque daria aí um prejuízo para a FIFA. Tem aquela cláusula de que qualquer prejuízo o governo brasileiro teria que arcar com a FIFA. Se um torcedor, por exemplo, se sentir lesado pela FIFA e processar a FIFA pode transferir o protesto para o governo brasileiro. Mas, independente disso, a FIFA deixaria de ganhar um bom dinheiro e teria uma série de consequências. Então, por conta disso, não acho interessante para a FIFA. Tem o outro lado também. Não é interessante para o Brasil. O dinheiro já foi desviado ou já foi usado, os estádios já estão praticamente prontos. Um cancelamento da Copa do Mundo daria prejuízo para o país também, não é o ideal. Teria que ser questionado isso lá em 2007, quando o Brasil foi eleito para ser a sede da Copa do Mundo, da Copa das Confederações, só que não foi. Na época, muita gente já comentava, a gente aqui já tinha comentado, Esporte.com com Cabido já foi debatido isso algumas vezes, farra de dinheiro público sendo desviado, estádios muito caros, pouco investimento em educação, em transporte público, todas essas situações. Foi debatido isso na época, mas não foi protestado como está sendo agora. Deveria ter sido naquela época. Menos mal, pelo menos, que está sendo protestado, o povo acordou e mostra essa insatisfação. Serve, pelo menos, de lição. Mas não acredito, também acho que não é bom um cancelamento da Copa das Confederações. Bom, e passamos para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, com jogos pela CONCACAF nesse meio de semana. Resultados na tela, por favor, Fausto. Bom, em casa, os Estados Unidos venceram Honduras por 1-0 e no outro jogo, a Costa Rica bateu o Panamá por 2-0. Gabriel Pazini. Pois é, os Estados Unidos conseguiram uma vitória. O Altidore, o jogador que fez uma boa temporada pelo AZ Alkmaar, chegou a 4 gols nos últimos 4 jogos pela seleção dos Estados Unidos. É a maior sequência do país. Os Estados Unidos lideram as eliminatórias da CONCACAF, próximo da Copa do Mundo. Costa Rica é a segunda colocada. O México, em má fase, aparece em terceiro lugar com a classificação ameaçada. Honduras ainda briga pela classificação e a Jamaica está praticamente já eliminada. Bom, mudamos agora para a Libertadores. O adversário do Atlético na semifinal, o Newell's Old Boys, conquistou nessa semana o campeonato argentino por antecipação. O Newell's chegou aos 38 pontos e não pode mais ser alcançado por Lanús e River Plate, ambos com 32. Pazini, o que esse time do Newell's pode trazer de problema para o Atlético do Cuca? Pois é, um time que tem um jogo muito rápido, tem um trio de ataque muito bom, liderado pelo Escoco, que é o grande artilheiro do país, muito bom jogador do Escoco, já experiente. Tem o Maxi Rodrigues, que é um bom meio-campista, experiente, seleção argentina, defendeu o Liverpool na Inglaterra, e tem outros bons jogadores também. É um time organizado que tem o Gerardo Martino, excelente treinador no banco de reservas. É uma pedra duríssima aí para o Atlético nas semifinais da Libertadores. O Newell's, que chegou ao seu 6º título do Campeonato Argentino, vai fazer a final da competição, porque foi campeão do Clausura, teve o campeão da Apertura, que foi o Vélez, e as duas equipes se enfrentam na decisão do Campeonato Argentino. Destaque para o Independente, maior campeão da história da Copa Libertadores da América, que foi rebaixado, mas teve ali uma festa lindíssima, algo sensacional da torcida aplaudindo o time e cantando de pé, mesmo depois do rebaixamento. Atlético e Newell's vão se enfrentar nos dias 3 e 10 de julho, jogo em Rosário e depois em Belo Horizonte. E agora vamos falar do mercado da bola, as últimas novidades pelo mundo. Começamos com Gattuso, aquele Gattuso que virou técnico do Palermo. Pazini, o que dá para falar disso? Um grande jogador, né? Conquistou a Copa do Mundo com a seleção italiana e já teve uma experiência como treinador no Sion, na Suíça, onde foi jogador-treinador.
e agora tem aí o primeiro grande desafio na carreira, pegando o Palermo, que está na segunda divisão. Pode dar certo, acho até que o Gattuso pode ter sucesso como treinador. Agora o que eu quero ver é, caso tenham que mandar ele embora, como é que o diretor do Palermo vai fazer para mandar o Gattuso embora. Precisa ter coragem, né? Bom, Ernesto Valverde acertou o contrato de 2 anos para comandar o Atlético Bilbao. E aí? Deixou o Valência, é um bom treinador, pode fazer um bom trabalho no Atlético Bilbao, que tem bons jogadores. Chelsea contratou o Schuller do Bayer Leverkusen, que já se reforçou, já achou um substituto, né? Pois é, o Bayer Leverkusen contratou o Son Heung-min, um jovem sul-coreano que foi bem no Hamburgo, uma boa contratação, uma boa aposta, e perdeu um grande jogador. O Schuller era um dos destaques da equipe que reforça o Chelsea. É um bom reforço para o Chelsea, mas não sei se é uma boa para o Schuller. Sinto aí como uma transferência parecida com a do Marco Marinho, jogador de muito potencial, jovem alemão, mas que vai chegar para ser reserva. Não dá para imaginar o Schuller entrando no lugar do Mata, do Oscar e do Hazard no meio-campo atualmente. O Marinho quase não jogou pelo Chelsea. O fim de linha para o técnico Jupp Heynckes, ex-Bayern de Munique, Pazini. Um grande treinador, anunciou que vai mesmo se aposentar. Conquistou tudo com o Bayern de Munique na última temporada, já tinha sido campeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid, um grande treinador, dos maiores da história, que infelizmente se aposenta como treinador. Muitos clubes aí, o próprio Real Madrid, que pensava em recontratá-lo, ficam tristes com isso. Manuel Pellegrini saiu da Espanha e foi para a Inglaterra, vai comandar o Manchester City. Uma boa aposta do Manchester City, fez um baita trabalho no Málaga, vai ter um grande time em mãos, com excelentes jogadores e mordido, querendo voltar a conquistar títulos após passar em branco na última temporada, e tem condições de fazer um baita trabalho. Quem substitui Pellegrini no Málaga é o Bernd Schuster, treinador experiente, já comandou o Real Madrid, contrato de 5 temporadas. É uma boa para o Málaga, só que o Málaga está perdendo jogadores importantes, já perdeu o Joaquim, pode perder o Isco também, tem que ver como o Bernd Schuster vai sair. Bom, Borussia Dortmund mexendo no mercado alemão, como é que é essa, Pazini? Perdeu o Leonardo Bittencourt vai para a equipe do Hannover 96, é um jovem alemão de 19 anos, bom meio-campista, um vacilo do Borussia Dortmund, porque é um jogador que teria futuro na equipe, pelo menos para ser reserva nessa próxima temporada e depois ir cavando seu lugar no time titular. E o Leitner, um jovem volante de 20 anos, renovou o contrato dele até 2017, mas foi emprestado por 2 temporadas para o Stuttgart, né? Um empréstimo aí diferente que ocorre com o Leitner. É um bom jogador, um bom volante, mas de fato não tem espaço no Borussia Dortmund atualmente, vai para o Stuttgart, onde deve ser titular. O Stuttgart precisa de um bom volante como ele. E para fechar, o brasileiro naturalizado espanhol Marcos Senna se transferiu do Villarreal para o New York Cosmos, ex-time do Pelé, Pazini. Pois é, uma transferência bem bacana, o New York Cosmos, que está na segunda divisão do futebol norte-americano, lutando ali para ir para a Major League Soccer, a elite do futebol local. Marcos Senna, já veterano, conseguiu aí com o Villarreal voltar à primeira divisão do futebol espanhol e é um bom jogador, tem condições de contribuir muito com o Cosmos lá nos Estados Unidos. Bom, vocês devem ter reparado esse visual meio taitiano do Pazini. É o seguinte, para fechar o Super FC pelo Mundo de hoje, temos uma novidade, é a aposta do Pazini. Nessa semana aqui na redação ele prometeu que viria vestido a caráter no programa caso o Tahiti marcasse um golzinho sequer na Espanha. Nossos amigos jangadeiros passaram em branco contra a Fúria, é verdade, mas a aposta vai ser mantida, certo, Pazini? Certíssimo, certíssimo. Como é que vai ser? Para o jogo do Uruguai tem aposta então? Para o jogo do Uruguai tem aposta, se o Tahiti marcar um gol no Uruguai, torço muito por isso, repito o colar e venho com uma camisa a caráter do Tahiti. Ó, então vocês guardem e não percam o próximo programa. Ficamos assim, o Super FC pelo Mundo volta na próxima semana. Para ficar dentro de tudo o que acontece no mundo esportivo, acesse o tempo.com.br/superfc ou nos siga no Twitter, no @superfcpazini. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Roth, obrigado ao amigo internauta. Um abraço e até a próxima.